E aí, bora lá? Então, seja bem-vindo ao nosso curso, muito bom ter você aqui. Essa é a nossa aula do curso de Gestão de Riscos de Privacidade. Hoje nós vamos falar sobre o porquê eu preciso, de fazer gestão de riscos de privacidade, o porquê que é tão difícil enxergar a necessidade de privacidade. Na aula passada a gente falou sobre essa mesma necessidade, sobre segurança da informação, e aqui eu já abro, por exemplo, enquanto o risco de segurança da informação a gente tinha discutido que ele é um risco invisível, o risco de privacidade ele é um risco que ultrapassa a fronteira das nossas organizações. Vou te dar um caso aqui específico e mostrar que isso aqui é uma escolha de projeto. Não tô falando que há uma vulnerabilidade em específica, mas se a gente abrir o GovBR aqui, colocar o nosso CPF, e você apertar a tecla F11, você vai ver como que retorna o, né, as mensagens, para quem programa sabe muito bem como é que é isso aqui. Então, se eu abrir o GovBR e digitar um CPF correto, ele vai retornar a mensagem que o cliente foi encontrado na base de dados. Então, se eu colocar um CPF que não existe, eu vou ter aqui o cliente não encontrado na base de dados. A gente sabe muito bem, de que é possível ter os geradores de CPF. Quem trabalha aí com desenvolvimento de software, quem já trabalhou sabe muito bem que você cria lá, digita aí no Google gerador de CPF, você pode fazer esse exercício e ver que você vai gerando CPFs que são válidos. Basicamente, esse CPF válido é aquele que tem o dígito verificador correto, batendo direitinho. Mas o que o Gov aqui nesse caso está fazendo é ir além. Eu estou demonstrando de que um CPF ele existe efetivamente, que ele foi encontrado na base oficial do governo. Então, tem um erro aqui? Não, mas o fato de eu não ter anonimizado e tratado melhor uma mensagem como essa pode ser um indício para quem está fazendo aí a jornada do atacante em privacidade, ou seja, estou falando de maneira bonita, para alguém que está querendo espionar alguém, alguém que está querendo montar um dossiê sobre alguém ou invadir a privacidade de alguém, pode aqui facilmente validar se o CPF existe ou não. Outro caso que é possível verificar, por exemplo, se o CPF existe ou não, é simplesmente tentando mandar um Pix para o número do CPF. E aí você, encarregado, eu te questiono: você tem chave Pix com seu CPF? Porque se você tem uma chave Pix para o seu CPF, você saiba que você está permitindo que um meliante qualquer, ele consiga validar se o seu CPF ele existe ou não. Da mesma forma, seu número de telefone. Então, eu espero que você, depois dessa aula de hoje aqui, você já cancele a sua chave Pix com o CPF, cancele a chave Pix do seu telefone para proteger a sua privacidade, para dar uma chance a menos, de que alguém que queira fazer algum uso, um mau uso do seu CPF, ele não tem a chance de validar. É claro que provavelmente tem muitas outras formas de validar, tá? Mas é uma a menos, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, perfeito? Mas aí eu quero ir além nesse assunto para que você compreenda do que eu estou falando. O tanto que é difícil essa questão da privacidade. Você veja que nem sempre a gente tem a favor, Aqui em Brasília existe o Wi-Fi gratuito sem autenticação. Então, como é que eu estou querendo falar de privacidade, sendo que muitas das vezes o próprio poder público descumpre normativos ou lei como o Marco Civil da internet, nada sem autenticação, muito complexo. Mas casos como esse também são interessantes, Traz aqui uma reflexão sobre a privacidade e anonimato, sobre qual a percepção de valor do brasileiro no que tange a privacidade, porque isso aqui aconteceu no início do ano de 2025, uma empresa de pesquisas aí americana, não vou entrar em detalhe qual foi, vocês conseguem
verificar aí facilmente na internet, mas que estava pagando uma boa quantia de dinheiro para as pessoas que quisessem tirar foto da íris, né? Então, veja, a reflexão é interessante. A pessoa vai e fala: olha, todo lugar que eu vou, todo condomínio que eu vou, né, tiram foto do meu olho, da minha íris, da minha biometria. Então, estão tirando foto, ainda estão me pagando, né? Olha que interessante. Então, qual que é essa percepção? É claro que o próprio titular desse dado, será que ele poderia ou não poderia vender esse tipo de dados? Né? Há muitas discussões sobre isso. Esse curso não é sobre direito digital, então, mas aqui só trago a reflexão sobre a questão da própria cultura, do que é ou do que não é privacidade, ou da própria compreensão do titular de dados sobre quais os impactos que ele pode fazer ao realizar esse tipo de atividade. E aqui só para concluir, então aqui mais outro exemplo para você ver aqui, ó, seu CPF vale desconto. Isso aqui está sempre, né? Esse tipo de questão aqui. Olha aí que legal. Seu CPF vale desconto. Então, o titular de dados concede o CPF para ter o desconto de alguma quantia aí em dinheiro, né? E aí, esse caso aqui que é mais emblemático, que eu trago aqui para você ver como que a questão de privacidade ela ultrapassa a nossa instituição. Isso aqui é o caso do Desenrola, que foi um programa aí do governo federal no início aí do Lula 3, que foi feito aí para tentar recuperar que as pessoas que estavam com dívidas, né, que elas tentassem renegociar. Você veja essa primeira imagem aqui, deixa eu colocar aqui para você de forma geral, ela mostra aqui uma tentativa de quando você colocava na época que o CPF de uma pessoa que não deve, que não tinha dívidas, você vê que ela não iria aparecer, ia dar esse erro aqui, né? Na prática, esse erro demonstra que a pessoa não tem dívida, né? Se a pessoa tinha alguma dívida para negociar, ia aparecer essa tela aqui de autenticação, fazendo uma pergunta de segurança: qual é o nome da sua mãe, né? E aqui nesse caso, né, mostra aqui 5 opções para o nome da pessoa, né? E aqui do lado direito, qual que é a questão que extrapola aqui a privacidade, para vocês verem como é que é um caso interessante de ser estudado esse aqui, tá? Aqui no lado direito, eu tenho o mesmo programa em outro banco, nesse caso o Bradesco, né? Então você vai digitar o número do CPF. Se eu digitar o número do CPF, esse mesmo CPF que foi digitado nessa outra instituição financeira, aqui no Bradesco, por exemplo, ele vai fazer uma pergunta também, porque a pessoa tem dívida, né? Pode ter dívida no outro banco também. Então, qual é o nome da sua mãe? Só o que acontece, né? Aqui também vai aparecer 5 nomes. Tem uma grande chance de um único nome repetir aqui, nesse caso, né? Angélica aqui, né? Então, o que acontece? Nesse momento, eu consegui não só saber que a pessoa estava devendo, mas também saber que a pessoa, né, tinha o nome da mãe dela, e eu conseguiria, né, autenticar para a próxima fase aqui. Então, para você ter ideia como que é um assunto complicado de resolver, né? Então, eu espero aqui que nessa aula aqui você tenha compreendido como que é difícil explicar sobre o que é uma violação de privacidade. Então a gente precisa ter isso muito claro para que a gente consiga não só convencer o diretor, o autogestor da organização, quanto as questões regulatórias em si. Claro, ele se preocupa com isso, porque ele pode ser multado, autuado, mas mostrar também os impactos à privacidade, esclarecer isso mais dos danos aos titulares de dados, da mesma forma como a gente esclareceu e demonstrou aqui nesse exemplo. Te espero na próxima aula.